Oi, meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Demônio e a Senhorita Prim, do Paulo Coelho. Eu tava procurando esse livro. O último vídeo, inclusive, que eu fiz aqui no canal foi do livro do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Eu comecei a reler, lembrar que eu gostava muito especificamente de dois livros que eu li na adolescência, na minha adolescência dele, que era justamente Verônica Decide Morrer e O Demônio de Senhorita Prim. Esse livro aqui eu tive que comprar ele num sebo, porque a primeira vez que eu li ele era emprestado. E eu fui no sebo umas 2 vezes e procurei na parte da literatura brasileira, mas o livro estava lá, só que não estava na parte da literatura brasileira, estava na parte de esotéricos, eu procurava no lugar errado, porque ele é considerado um mago, né? Então, tipo, os livros que eu gosto mais dele são justamente os livros que não são tão esotéricos, que é Verônica Decide Morrer e O Demônio e Senhorita Prim. O que eu li dele de mais esotérico era a Brida e as Valquírias e eu não gostei tanto, então. Mas eu resolvi, procurei, encontrei, eu vou falar agora sobre esse livro. Esse livro foi lançado em 2000 e se passa numa aldeia que não fala o país que tá essa aldeia, mas é uma aldeia assim cercada por uma floresta que tem até lobos na floresta, que é chamada, que o nome é Viscos, e é uma aldeia que praticamente está a perigo de desaparecer, porque não tem crianças, porque os jovens, a maioria dos jovens, quando casa e vai embora, não fica naquela aldeia. Então tem só pessoas mais velhas e a mais jovem é a Chantal, que é justamente a senhorita Prim, que continua lá, mas continua sonhando, mas sonha em ir embora também, como a maioria dos jovens fizeram, né? Porque aquela aldeia tá morrendo, né? Ela trabalha em uma cantina lá no hotel, no bar do hotel, e ela também gostaria de ir embora. Agora falar um pouco tem a personagem Aberta, que é uma personagem importante, que é a mais velha da cidade, e ela fica sempre na frente da casa dela, olhando quem entra e quem sai. E ela tem uma peculiaridade que ela conversa com o marido dela morto, com o fantasma do marido dela. E o marido dela falou para ela, alertou que o demônio ia entrar em Viscos. E então um dia ela vê o estrangeiro entrando, que é justamente o demônio do título, e ela vê, sabe que é o demônio que está entrando na aldeia deles. Então, o estrangeiro chega, né, muito bajulado, né, porque no quase não vai muitos turistas, né. Então, tipo, ele pega e começa a olhar muito a Chantal, e a Chantal pensa, é outro homem que vai me seduzir, me levar pra cama e depois vai embora, me promete que vai me levar, me casar comigo, promete mil coisas e vai embora. Então ela, né, ela aceita assim, tipo, os olhares dele e ele leva ela numa floresta, não é exatamente o que ela pensava, né? E ele mostra para ela que dentro da mochila dele ele trouxe 10 barras de ouro. E ela fica assim, 10 barras de ouro por quê, né? Tipo, esse dinheiro, né? Esse ouro, né? Então ele fala assim que ele tem um propósito, né? Que ele veio naquela aldeia, ele escolheu justamente aquela aldeia pequena que todo mundo se conhece, todo mundo se quer bem, porque ele quer propor, quer que alguém apareça morto naquela aldeia, que cometam um assassinato e por isso, e em troca das barras de ouro. E se for cometerem um assassinato, as barras de ouro vão para a cidade, né? E vão poder revitalizar a cidade, reformar, não vão precisar trabalhar nunca mais. E ela fica assim, mas por que isso, né? Você que pensa que ele é louco, né? Tipo, e ele quer que justamente a Chantal fale para a população sobre essas barras de ouro e sobre essa proposta. Porque ele diz assim que quer ter uma resposta, ele quer saber se as pessoas são totalmente más, se elas fariam isso pelas barras de ouro, ou se tem alguma tipo de salvação, né? Que seja uma pessoa que não queira, né? Para cometer esse crime. Ela acha ele louco, ela demora várias noites pensando se ela fala ou não, né?
Tipo, e ela viu, ele sabe que ela viu onde tá as barras de ouro, tanto que ela vai várias vezes na floresta, desenterra as barras de ouro, pensa em levar uma, que uma só já ia fazer a vida dela, e ela pensa em roubar, desenterra, enterra de novo, e ele sabe, né, no fundo ele sabe que ela não vai roubar, né, tipo, as barras de ouro, então ela demora vários dias para contar para a cidade toda, porque ela pensa como que eu vou falar, e outra que eles não vão aceitar, né, um assassinato. Daí ela tem insônia, passa por muitas, assim, tipo, muitas coisas, assim, desses dias, fica muito ansiosa. Daí ela fala aqui, tipo, né, nem no céu do Deus Todo-Poderoso que semeia sofrimento à torto e à direito, só para que passemos nossa vida inteira pedindo para que nos livre do mal. Então ela estava muito angustiada. Então, tipo, ela não tinha falado ainda, mas ela queria saber, assim, ela é órfã, né? Ela foi criada pela avó porque os pais morreram e a avó também morreu. Agora a avó também morreu. Então, ela gostaria, assim, de saber por quê, né? Então, por que que ele tá fazendo isso, né? Por que que na cidade dela não, assim... E ele fala que ele, na verdade, ele é um grande empresário, rico empresário, mercador de armas, e um dia ele recebe um telefonema que a mulher e as duas filhas dele foram sequestradas. E então e eles pedem o que ele tinha para oferecer, que eles queriam era as armas. E só que ele acaba envolvendo a polícia, chama a polícia, daí eles vão lá, ela estoura o cativeiro, e quando os sequestradores veem que ele não cumpriu com o que ele ia falar e não dar as armas e deixar eles embora e chamou a polícia, eles mataram a mulher e as duas filhas dele. E ele pensa assim que não precisaria eles ter matado, né? E só, eles foram mortos também. Mas tipo que o que levou eles assim naquele segundo de decidir assim que já que eles não iam ter o que eles queriam, infligir a maior dor possível nele. E ele disse assim que, então, ele disse assim que a culpa era um pouco dele, porque ele era marcador de armas, eles queriam o que ele tinha e eles eram terroristas, então tiraram o mais precioso, bem mais precioso dele. Então não precisaria de eles ter sido maus assim e ter cometido essa atrocidade de matar a mulher e as duas crianças. Então ele assim queria que as outras pessoas sentissem a dor que ele sentiu e que ele achava, sempre achou assim que ele na verdade não merecia que aquilo tivesse acontecido com ele. Então ele queria saber se ainda existia alguma esperança no mundo, alguma bondade, né? Se de repente alguma pessoa não quisesse cometer o crime, né? Então a Chantal conta um dia lá no bar da cidade sobre o que a proposta dele do estrangeiro, e ele e as pessoas assim no início ficam assim tipo que ele é louco, que a gente vai chamar a polícia. A dona do hotel fala que vai mandar ele ir embora imediatamente, mas eles vão embora e começam a pensar na cabeça deles: e se? Porque que isso ia revitalizar a cidade, ia levantar uma cidade que está morrendo, ia de repente chamar o turismo, eles podiam, não precisaria mais trabalhar, ou a cidade ia ser outra, né? Então eles começaram todos a pensar, né? E se? Começaram a pensar, né, sobre a possibilidade de repente, assim... Então a Chantal tinha uma contraproposta para o estrangeiro, que era assim, mesmo que eles não matem ninguém, ela dá as barras de ouro para eles. Daí ele falou: olha, eu não sou estúpido, eu sei que se eu fizer isso, falar isso, você vai lá correndo para contar para eles, eles, né, não vão matar ninguém, né? Então, tipo, ele queria saber se as pessoas seriam, assim, capazes, né, de fazer isso. As pessoas começaram a ficar com raiva dela. E, tipo, que ela que achava que ela que trouxe o estrangeiro pra lá, né? Começaram a maldizer ela, que ela tinha culpa porque ela que falou, né? Ela que... Mas, né, então, tipo... Então, o que acontece é que... eles estavam falando, assim, que eles começaram a considerar seriamente, né? Cometer o crime. E
eles começaram a pensar no... Tem o Wahhabi, que é o que fundou a aldeia, que é um homem árabe que fazia o dia do perdão. Eles pensaram no dia do perdão. O dia do perdão é um dia que você pede perdão a Deus por todas os suas faltas e também você perdoa a Deus pelas coisas que ele não fez ou fez. Então, tipo, eles começaram a considerar quem que eles poderiam assassinar. A Chantal, eles consideraram matar a Chantal, a mais jovem da cidade. Porque eles pensaram assim, ela não tem ninguém, ela não tem pais, ela é órfã, se ela morrer ninguém vai sentir, assim, tipo, ninguém vai, só nós vamos perceber, mas ela não tem família para vir atrás. Mas daí eles pensaram assim mais, não tanto pela juventude dela, mas pelo fato de que ela é jovem e é uma mão a menos pro trabalho, por isso, né? Então eles começaram a pensar, o padre decidiu, assim, se oferecer em sacrifício. Só que ele já tinha na cabeça dele de dizer depois, me ofereço depois de dizer assim, mas é que eu não posso porque os mártires eles eram mortos contra a sua vontade, não se ofereciam, né? Então o padre fez isso só para sair bem na fita. E então eles chegaram à ideia de que a pessoa sacrificada teria que ser aberta, que é aquela senhora que ficava na entrada da cidade olhando quem entrava e quem sai. E eles começaram a justificar para eles mesmos. Ela tá sofrendo, ela é muito velha, ela sente saudade do marido, e teve gente que falou até que ela não contribuía em nada para a cidade. Então, tipo, eles decidiram que era aberta, que ia ser morta. Eu não vou falar o que acontece, mas é muito bom o final, sabe? É bem interessante o que acontece se eles decidem matar a senhora ou não, para ter as barras de ouro, e o desenrolar é bem interessante. Então eu indico Paulo Coelho e não vá pelas palavrórias que as pessoas às vezes não querem ler Paulo Coelho porque, deixa eu ver quantos que já tá, porque ele é mago, porque pela posição política dele, então tipo, não vá, porque os livros dele são bons, sim. Eu não sei mais o que ele lançou, vou dar uma olhada porque eu não vi mais os livros que ele não li, eu queria ler 11 minutos, ver se eu encontro. Mas assim, leia O Demônio e a Senhorita Prim, porque é uma lição, né, sobre o bem e o mal e o que você faria, né, nessa situação. Vou mostrar rapidinho o que eu tô lendo, Felipe. Eu tô lendo 2 livros, O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino, também no comecinho, e Objeto Sexual, Memórias de uma Feminista, da Jéssica Valente. Então, gente, dá um like, curte, se inscreva se não for inscrito. Tchau!